Eu li algumas declarações em que o senhor ressalta que pertence à geração que teve o privilégio de assistir a uma fantástica evolução na imprensa. Como o senhor analisa o jornalismo contemporâneo? São 50 anos desde que eu iniciei no jornalismo. E a evolução que nós tivemos nesse período é fantástica, simplesmente, nos meios de comunicação como um todo. Seja no aspecto profissional nosso, de jornalistas, e seja na evolução das máquinas capazes de nos permitir hoje um jornalismo muito mais dinâmico, um jornalismo muito mais ágil. Eu costumo sempre lembrar, quando falo a jovens jornalistas, né? Nós vivíamos um tempo, nos anos 60, em que de Porto Alegre, para se falar com o Rio de Janeiro, nós tínhamos uma demora média de 4 horas, né? Você precisava solicitar ligação a telefonista e ficava esperando durante 4 horas. Nós não tínhamos nem computador de nenhum tipo, né? Nós tínhamos nas máquinas impressoras, ainda antecedendo a etapa da impressão, nós tínhamos aquelas linotipos que muitas pessoas sequer imaginam que seja, mas era uma máquina mastodôntica, né? Onde eram elaboradas as linhas, depois alinhadas para fazer a página. Uma coisa inimaginável hoje, né? Impossível. Então nós evoluímos muito nesse aspecto. E eu, como você disse, pertenço a essa geração que assistiu essa evolução fantástica. Eu acho muito difícil comparar a qualidade do jornalismo daquele tempo com o de hoje, quanto a textos, né? Quanto a produção de reportagens. Por quê? Porque você não tinha os meios que tem hoje, né? E cada tempo tem as suas características. Eu, quando ingressei no jornalismo em Porto Alegre, nós vivíamos aí num jornalismo um tanto romântico, né? Que não havia o profissionalismo que havia hoje. E isso é um aspecto importante, quer dizer, hoje nós temos uma profissão com outras capacidades, né? Que não existiam na época, né? Então nós evoluímos também nesse aspecto. Isso não quer dizer que há 50 anos atrás nós não tivéssemos grandes jornalistas, tínhamos sim, né? Grandes profissionais que se notabilizaram, que passaram a fazer parte da história do jornalismo. Mas evoluímos, e muito, em todos os setores. E o senhor está escrevendo o Boletim de Ocorrência para 0 Hora. Me conta um pouco sobre essa série. Pois é, eu diria assim, Daiane, o Boletim de Ocorrência foi quase resultado do caso Clima, né? Por quê? Porque a direção da 0 Hora, um pouco depois da publicação do livro, entendeu que eu precisava estar lá na equipe da 0 Hora. E depois de várias tratativas, nós chegamos a um denominador comum sobre a forma dessa participação. Então, nasceu a ideia do Boletim de Ocorrência, que é uma outra etapa de ser repórter, resgatando episódios mais recentes ou menos, alguns até bem distantes, né? Mas episódios todos que, de uma ou de outra forma, marcaram também aqui a história policial do Estado, né? Alguns episódios mais dramáticos, outros menos, mas enfim, a ideia são 52 textos, né, ao longo desse ano, a cada semana uma história. E o senhor está trabalhando em alguma obra literária atualmente? Está pensando já em algum próximo livro, um próximo assunto? Eu tenho vários projetos, várias ideias, não é, Daiane? Certamente eu vou optar por uma delas a partir de janeiro do ano que vem. Eu não consigo planejar muito a minha vida, sabe? Porque sempre que eu concluo uma etapa de trabalho e imagino... Eu venho protelando, por exemplo, há muito tempo um livro de ficção que eu tenho semi-elaborado, semi-acabado, mas que precisa trabalhar, né? E que são pequenas histórias assim fantásticas, né? Muito baseadas em realidade, mas essencialmente ficção. E eu não tenho conseguido tempo para fazer isso. Quem sabe agora, depois do Boletim de Ocorrência,
eu consiga o tempo para botar no papel isso que é um trabalho que eu gostaria assim, de fazer. Celito, que dicas o senhor deixa para jornalistas e também para acadêmicos de jornalismo que queiram trabalhar com jornalismo investigativo? É uma das suas paixões, eu acho, também. Com certeza, Dani, com certeza. Tem algumas questões importantes. Em primeiro lugar, tem que ter consciência de que há muito trabalho, né? Trabalho de pesquisa, de checar informações, não é um trabalho fácil, não. Mas o final sempre é fascinante. Eu daria um conselho, se é que cabe conselhos, ou pelo menos uma dica, né, para os jovens que queiram ingressar nessa linha. Tenham sempre muita cautela com os depoimentos das pessoas, né, que muitas vezes contradizem os documentos essenciais da história e que você tem acesso se buscar as fontes primárias. Por quê? Porque a tendência de quem está depondo é supervalorizar a sua participação naquele episódio. Então, muitas e muitas vezes, há pequenas distorções para a necessidade que o depoente tem, né, de valorizar a sua participação no episódio. E isso implica em muita paciência. Muitas vezes você tem que fazer uma entrevista de 2, 3 horas com a pessoa para colher uma informação importante apenas. Uhum. Nunca ficar apenas numa versão. Uhum. Um depoimento só é muito perigoso. Você tem que checar essas informações, você tem que ir em busca de documentação que possa validar essa informação que te foi prestada. Mas é um trabalho fascinante. Eu aconselho aqueles que têm disposição para isso, que o façam. Até porque nós temos, aqui no Estado, por exemplo, vamos ficar aqui no âmbito estadual, nós temos dezenas de personagens, por exemplo, que mereciam uma excelente biografia, né? Quantos personagens importantes realmente da história do Rio Grande. Então há muito trabalho para ser feito. E eu estimulo, porque acho que é fundamental nós termos resgates históricos de fatos importantes. Celito, eu agradeço a sua participação no Unisc Notícias. Foi um prazer conversar com o senhor. O prazer foi meu. Estou sempre à disposição de vocês. Ok, muito obrigada. O Unisc Notícias desta semana fica por aqui. Até semana que vem.